Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm e ainda no @livrariaegrife-ufsm, tudo junto. Nossa loja que fica ali na entrada da UFSM, no campus, com muita coisa legal. Tem novidades da volta às aulas, copos, canecas, bolsas, planners, tudo para você sair exibindo lindamente a UFSM por aí. Nos acompanhem, @ineditadospodcast, @editoraufsm e @livrariaegrife-ufsm. E hoje nós vamos falar sobre algo festivo, 60 anos da nossa querida Orquestra Sinfônica de Santa Maria, também conhecida pela sigla OSSM. E o nosso convidado é o professor Cláudio Esteves, que está aqui representando a orquestra, está à frente da orquestra no momento como maestro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, já fiquei bem feliz de estar aqui. Professor Cláudio, vamos falando no início da sua formação, porque sua formação também é em física, né? Vamos começar por aí, então tá. Vamos começar pelos pecados. Eu tenho formação em física. Física e música. Na verdade, sou cria da Escola de Música de Piracicaba. É o que a gente pode dizer um celeiro de músicos aqui para o Brasil inteiro, né? E a chance de conhecer o maestro Ernest Mali, era o regente da orquestra, de ter a Dona Cidinha como a primeira regente do coro que eu cantei na vida. Mas eu comecei cedo, porque a Dona Cidinha era cliente da minha mãe, que era cabeleireira. E ela falou: você não quer colocar seu filho para estudar música? Eu falei: a gente tem uma bolsa. E eu fui lá, Então, naquela época, a gente fazia assim, você estudava um ano de flauta doce para aprender o básico, ter um pequeno instrumento para conhecer. E no segundo ano você escolheria o instrumento que quer. Isso, então, foi a título, já pensando em uma faculdade? Não, isso na verdade tinha 9 anos. Nossa! Você foi falando do início, de pequeno, de criança, não sabia nem o que era o que. Gente, então era um hobby. Na verdade, começa com criança. Eu acho que é bem isso, você dá à criança um incentivo, ou pelo menos a possibilidade para escolher o estímulo, né? Que vai escolher o caminho depois é ela, mas pelo menos ela saber o que tem de possibilidades, né? Isso é muito importante. Começou, pois é. Para mim foi assim que começou, na verdade, primeiro, né, porque minha mãe me colocou em alguma coisa, depois você começa a... Mas era perceptível a tua aptidão? Olha, eu posso falar de mim, eu gostava, eu era e ainda sou um pouquinho, como que eu vou dizer, pragmático até demais. Então, se o professor mandava estudar 5 minutos, eu estudava 5 minutos, eu botava o relógio do lado. Ele disciplinado. Assim, não, disciplinado. Alguma coisa que até hoje. Se é para ser 10 minutos, são 10 minutos. Eu colocava o relógio, tocava e parava de estudar. Mas traz uma constância, né? Exato. Na verdade, é essa a diferença. Quer dizer, não adianta a pessoa que quer estudar música estudar de véspera. Infelizmente, não é assim que funciona. Né? O que é que o pensamento tem, que nem o pão e a cerveja? Que é a fermentação. Tem que fermentar, tem que ter tempo para fermentar. E se você tem constância, você consegue crescer mais, subir mais degraus, né? Assim que funciona. Eu me recordo a gente há pouco aqui falava de desenho animado, tem o Universidade Monstros, que tem o personagem que é, vamos dizer assim, que tem uma estirpe familiar, que tem aquela característica genética, vamos dizer assim, que seria o talento nato, e tem o que estuda, né? E daqui a pouco, o que estuda está passando na frente na qualidade daquele do talento nato, e ele diz: mas como assim? Eu que sou da família tal? Então, é mais ou menos isso, porque se tu tiver a disciplina para fazer daquilo o teu cotidiano, vai existir uma construção de conhecimento que o outro, enquanto isso, está parado. E está achando que o que ele tem está bom. Né? Tem alguns que têm uma facilidade inicial, outros que adquirem depois.
Agora, quem é que chega mais à frente? Aquele de qualquer um deles, mas aquele que se dedicar. É isso que é o negócio, né? A ideia de você pensar em desenvolvimento, né? Então, foi assim que comecei, quer dizer, você começa com aulas básicas de música, com pequeno instrumento, depois eu passei para o violino. Eu estudei violino e daí, quando começou a chegar a idade, aí eu escolhi, na verdade, fazer física, como você falou, porque eu gostava de física também. Né? Sim. Eu falo para os alunos, eu queria ganhar dinheiro, então fui fazer física. Escolheu. Tem certeza? Eu aviso ou você avisa? Depois eu falava, não, acho que vou ganhar dinheiro com música, então vou fazer música. Mas... mas me arrependo de ter feito. Eu terminei, sim, não me arrependo de ter feito, porque, nossa, era outra época também, a Unicamp, ali nos anos... Referência, né? 80, 90, E foi assim que eu conheci César Lattes, que veio numa aula... Eu ia perguntar, ele era da física, ele né? estava aposentado já, né? Mas eu lembro de uma foi orientada dele, era a minha professora, e ele simplesmente sentar lá no fundo da sala e vir assistir a aula dela e fazer comentários depois, né? Que legal. Foi que honra, coisas né? Assim, pois é. E coisas desse tipo, de entrar nos laboratórios das áreas duras aí, ver como é que a coisa é desenvolvida, ver o tipo de pensamento que é, né? E fazendo a ligação, por isso eu também dei, diversos anos, eu dei aula de acústica musical aqui. Vai para um lado mais técnico? Tentando trazer um pouco. Espacial. O aluno de música que falou, graças a Deus me livrei de matemática. E aí vai fazer acústica musical e tem no mínimo as 4 operações básicas, né? Que eu pedi, eu falei, só precisa ter as 4 básicas, qualquer coisa a mais a gente desenvolve, não tem problema. E aí a gente, né, você trazer essa coisa de como é que os conceitos funcionam, como é que funciona essa parte física da atividade artística que a gente faz. E música, né? É onda, exato. Né? Então, como existia essa correlação tua de perceber que talvez a física estivesse em alguma medida contida quando tu foi para a música, ou foi algo que aconteceu em paralelo? Como assim? Eu conheci o pessoal todo da física, quando eu fui para a música, eu fui monitor da minha turma do professor de acústica, que era um professor da física que tentava fazer essa junção para o pessoal da música, dava acústica para os alunos de música. Praticamente um diplomata. E ele, nossa, eu lembro dele me pedindo para ser monitor, falou, você pode perguntar, você foi aluno nosso lá? Falou, não, claro, professor. E professor Arguello, acho que já falecido também. E foi assim, até uma honra para mim, dele ter vindo falar comigo, coisa e tal, e eu poder ter servido a turma para isso. Então, já tinha uma certa noção. Obviamente, eu vou desenvolvendo mesmo o estudo específico, né? Porque a acústica mesmo não é algo que você estude profundamente em física. Né? Eu não conheço o currículo aqui a fundo, mas a carreira de acústica é alguma coisa um pouco mais em relação à formação básica do físico, ela realmente é muito en passant, você pode dizer. Mas é isso. Como é que você agora transforma toda essa necessidade de técnica, de cálculo, coisa e tal, como é que você transforma isso na compreensão daqueles alunos que precisam saber um pouco do conceito, né? Como é que funciona o som, por que a gente tem a sala assim, o assado, né? E a gente tem que passar isso sem se preocupar com a carga matemática pesada disso, né? Então, no fim, era um desafio, eu gostava bastante da disciplina. E eu fico pensando na forma, por exemplo, né, até a forma como uma determinada composição vai ressoar dentro de um determinado ambiente, quer dizer, pelos próprios instrumentos, né, não só a forma como o ambiente vai influenciar, mas a forma como aquele instrumento vai se comportar naquele ambiente. Quer dizer, tem toda uma complexidade e isso vai se unindo na tua formação e, claro, com certeza, impacta na tua posição de maestro, seja exato, na orquestra, nos corais. Conta um pouco dessa tua linha, né, de trabalho, desde os corais, que não foram poucos também. Pegando um pouquinho dessa linha que você falou de como é que as coisas soam, é um pouquinho complicado hoje em dia, porque as pessoas não fazem ideia
de como é injusto a gente, às vezes, a gente não incentivar o que está sendo feito na hora. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil você pegar uma gravação. A gravação está tudo pronta ali. Mas a atividade social que representa para aquela realização musical é muito mais importante. O que dá certo, o que não dá errado, o que acontece no concerto, na apresentação, no show, é algo assim, é único. Né? Em si é artístico pelo senso de comunidade, pelo senso de congraçamento das pessoas que estão juntas ali assistindo aquele evento. E a própria execução em conjunto, quer dizer, é um momento que aquelas pessoas estão compartilhando ali, focadas em um mesmo objetivo. Exato, né? Exato. Eu não à toa, agora, né, ontem à noite foi a exibição do Oscar, né, desse ano. E aquela orquestra ao lado ali, fazendo a performance ao vivo de trilhas que poderiam facilmente ser... já foram executadas de uma forma extraordinária em um primeiro momento para gravar. Quer dizer, seria muito prático, né? E fazendo, na verdade, aí como a costura de toda a apresentação do Oscar, desde o começo ao fim, o que costurou toda essa evolução foi justamente a orquestra que estava ali. Né? Essa é uma das funções da música também, né? Também servir de elemento de ligação. Então, e a gente vai vou falar um pouquinho do programa que a gente vai fazer ainda esse ano, a gente tem organizado, e aí tem isso também. Né? Tem a música a serviço, a música de entretenimento, e é isso que precisa, né? A gente tem um repertório variado para agradar o máximo número de pessoas, né? Nós falando que eu tinha falado dos corais aqui. O meu primeiro trabalho profissional, na verdade, foi um coral de comunidade no interior lá de São Paulo, chamado Mococa, cidade de Mococa. Foi ali que eu consegui... Eu vi que desde 1989... Bom, a gente está falando de idade, ainda bem que a gente passou com ele assim, mas tudo bem. Eu era bem jovem. Eu ainda lembro, agora que eu estou com cabelo branco, eu lembro da primeira coisa quando eu cheguei... Mas o cabelo branco, mas ainda é bem jovem. Muito obrigado. Mas eu lembro dos meus coralistas, assim, na primeira vez que eu os encontrei, o pessoal falou, a gente achou que quando você foi vir para cá, quando nos falaram que vinha um maestro, vinha um senhor de cabelos brancos, bom, agora eu sou aquele senhor de cabelos brancos que eles esperavam naquela época. Eu estava no curso, aí no segundo para o terceiro ano, e aí o maestro Benito Juarez estava nos dando aula e eu, trabalhando junto com o grupo, devo ter mostrado alguma coisa, e ele me indicou para ir trabalhar nesse coral do interior. E eu fui, tanto que quando eu falei para ele, fui agradecer, olha, queria agradecer, agora estou contratado. Ele regalou o olho, você foi? Eu falei, fui. Ele nem esperava, porque... Na verdade, isso mudou um pouco a dinâmica lá em casa. Eu precisei viajar todo fim de semana. Não tinha mais fim de semana. Vida de músico, pé na estrada. Então, aos fins de semana eu ia lá para Mococa, depois voltava. Nesse sentido, daí eu comecei, se eu vou para Mococa, eu vou para Vargem Grande também. Então, eu abri um mapa, naquela época não tinha Google, né? Eu abri um mapa e falei, onde é que eu poderia ter uma rodoviária que eu posso pegar um ônibus aqui e ali? E eu vi. Então, eu comecei a viajar e reger 2 corais. E depois enlouquecer, quando tem apresentação, a coisa enlouquece, você precisa ir voltar no dia, não pode bater programa, calendário, quer dizer. Mas foi assim que eu comecei profissionalmente, meu primeiro grupo, quer dizer, eu mostrando, quer dizer, você sai, eu ainda estava terminando a universidade. Você está na universidade, você quer fazer o coro da Capela Sistina, você quer que o pessoal cante isso bem, e você pega pessoas. Eu tinha pessoas analfabetas no grupo. Sim. E eu nunca deixei de dar partitura. Falar são analfabetos. Não quer dizer que sejam pessoas sem informação ou sem iniciativa. Então está aqui, vamos mostrar para as pessoas como é que vai, onde é que lê, o que sobe, o que desce. Talvez mudasse a vida dela. E mudou, né? E fazia diferença. Você percebia que a pessoa, apesar de usar memória como base do aprendizado, eram as pessoas mais dedicadas ali, estavam aí todo o ensaio, ficavam até o final, coisa e tal. Então, foi assim que eu aprendi a trabalhar também contra o relógio.
Porque daí você quer fazer música, então vamos ver como é que eu faço para esse grupo crescer mais rápido, né? Não ser rápido demais, mas também não ser lento demais. Como é que a gente faz isso para trabalhar? Coisas que eu, na verdade, trago para o trabalho até hoje. Comecei ali. Quando você começa a aprender, sou eu que tenho dificuldade de ensinar o que eu preciso fazer para que eles aprendam. Para dar esse sentido de grupo também. Exatamente. Porque as pessoas são muito diferentes e elas têm que entender esse objetivo comum que a gente falava antes, como algo que cada um vai ter o seu momento, o seu papel, para que aquilo ali funcione, né? Exato. E o resultado sonoro final. Né? Se você está com um grupo vocal ali e uma pessoa falta, é outro grupo vocal. A pessoa fala, professor, eu só vou faltar nessa, não vai fazer diferença. Faz, querido. O som do grupo é um quando você está, o som do grupo é outro quando você não está. Né? É assim que, na verdade, a gente vê. E a atividade, sim, de você fazer música em grupo, seja coral, seja orquestra, ou seja um grupo de instrumentos, é outra... É duro dizer, é duro passar essa experiência emocional, estética, mas é outro mundo. É assim, você está tocando a sua parte, você sabe o suficiente para estar prestando atenção em outra ao mesmo tempo, e você vê o som resultante disso, é uma gratificação querendo diferenciada. agora, fazendo um alinhavo aqui com a física de novo, é outra energia, né? Porque parece energia. Que... Porque são... a forma como aquilo ali... não adianta, eu vou falar e vou relacionar mesmo sem intenção, mas a forma como ressoa, exato, né? Até em quem escuta é diferente, a parte, a movimentação de um sentimento, da intenção de uma reação emocional, né? É diferente. E como eu falo, Zana, o que é que te move a alma? É isso que precisa. É esse caminho que você trilha. Porque quando você lida com música, é isso que acontece, né? Sua alma se move de alguma maneira. Como é que você responde a isso? Com mais dedicação, ou com mais vontade de fazer música? Como é que isso funciona para você? A pessoa precisa achar, né? Essa é outra pergunta que a gente faz para os alunos. Você quer ser músico? Quando é que a pessoa é músico? Quando é que um escritor vira escritor? O escritor vira escritor quando tem vontade de escrever. Né? Quando ele senta e escreve. Né? Obviamente, estou simplificando um pouco a coisa, e tem a coisa de você sentar. Mas é a materialidade do ato, né? Se você não tiver vontade inicial de se expressar nesse meio, né? Não tem como. Mesma coisa com compositor. Como é que você se torna um compositor? Você se torna um compositor quando você tem vontade de escrever, você está escrevendo. Né? Então, quer ser músico? Tem que ter vontade de se expressar nisso, inicialmente, e depois aprender como, né? Saber os segredos da profissão ao longo de tudo isso, né? Então, E como é que isso tudo vai se organizando até tu vir para a UFSM, porque já teve uma carreira de gestão também, né? Em outros âmbitos mais administrativos. Sim, e aí agora já esteve à frente da orquestra também em outros momentos? Já tive em outros momentos, eu já regi algumas vezes e tive a chance, e tenho sempre, toda vez que eu estou à frente da orquestra, eu faço o esforço para colocar o coral e o coro também. Né? O coral e o FSM e o coro de câmara do FSM junto, porque é outra coisa quando você vê quase mais de 90% dos alunos do curso lá à frente, né? Exagerando um pouquinho, deve dar uns 75, 80. Mas você vê uma quantidade significativa de alunos do curso fazendo música junto, coisa que, na verdade, eu tinha que procurar fora da Unicamp. Quando eu, às vezes que eu cantei obras significativas, tipo a Nona de Beethoven, a Camina Burana, com obras grandes, coisa e tal. Encorpadas, a gente fazia ensaio de fôlego. Eu aprendi o que era isso fora da universidade, porque a Unicamp mesmo não proporcionava isso. Mas, apesar disso, a Unicamp me proporcionou outras coisas, contato com ópera, por exemplo. Mas fora, para cantar essas outras obras, a gente ensaiava em outros horários, e a gente, né, se dedicava com ensaios com outras pessoas que não eram necessariamente ligadas à Unicamp. Mas isso resultava que a gente tinha ideia, é isso que eu gostaria de fazer.
profissionalmente, né? E a partir disso você vai você vai fazendo, a gente chama de repertório, né? Às vezes o aluno não entende. Quando você termina uma apresentação, o que acontece com todo aquele conhecimento que você desenvolveu para chegar até ali? Todas aquelas horas de ensaio, todas aquelas correções de ritmo, de afinação, de articulação, de tudo que você pode imaginar para dar certo aquela música. Para onde vai tudo isso? Vai para o bolso. Você abre o bolso, está lá dentro. É uma caixinha de ferramentas, É né? uma caixinha de ferramentas. Quando você quiser, você abre de novo. Você não está construindo, fazendo a roda, construindo a roda do zero. É só abrir a caixinha e você tem. Então, a gente vai fazendo repertório. O aluno começa a perceber, nossa, eu posso ter uma coleção de repertório bastante significativa e isso me ajuda não só a realizar essas peças, mas também outras. Né? Porque algumas coisas se mantêm constantes, quer dizer, quantidade de dedicação, toda afinação, todo trabalho rítmico que você faz, isso te mantém, né, na atividade e te dá um pouco mais de capacitação para outros empreendimentos. Mas é isso que a gente quer dizer, quando eu consigo estar à frente da orquestra, colocar o coro, o coral, para os alunos também terem esse tipo de experiência, sabe? E tem sido um relativo sucesso, vamos dizer assim, de a gente perceber que os alunos realmente gostam, chega no final, aquela sensação de trabalhei pesado. Eu gosto de que a gente faça um ensaio leve no sentido da gente poder brincar um pouquinho, se for o caso, mas a gente, né, faz um ensaio bastante denso, assim, de quantidade de material que a gente precisa desenvolver, mas o melhor de tudo é, feita a apresentação, a realização, a satisfação de ver nos olhos dos alunos ali, aquele brilho. É uma realização, né? Exato. E que isso se transforma depois nessa capacitação que a gente espera que o aluno tenha. Que é a mesma coisa agora da orquestra. Algumas peças a gente escolhe para fazer junto à orquestra para que o aluno tenha tudo isso embaixo de seus dedos para profissionalmente depois da universidade poder ter um espaço, sabe? Isso se a gente não prepara o aluno aqui dentro, como é que eles vão poder ter chance fora? Né? E eu penso também que pela complexidade toda, a parte de relação interpessoal também deve se desenvolver muito. Isso. Eu acho que vamos colocar aqui mais ou menos assim, o que é, né, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, porque é um projeto da UFSM, é um projeto de extensão, mas também é um espaço de aprendizagem, né? Orquestra escola, né? Eu vi Exato. O termo orquestra escola. Orquestra escola, o laboratório, a gente usa chamar laboratório, que na verdade para a gente funciona como isso, um dos laboratórios mais importantes para o desenvolvimento dos nossos alunos. Nós não temos um curso de música só, nós temos diversos cursos. Cada instrumento que está ali na orquestra é um curso separado, né? Obviamente sob o mesmo guarda-chuva de curso de música. Então, a gente fala dos cursos de música e a gente fala da necessidade da gente poder desenvolver esse tipo de aprendizado, porque também é função da universidade manter artisticamente isso dentro da sociedade. Nós somos uma das primeiras orquestras sinfônicas do Rio Grande do Sul, das mais longevas também, uma das mais longevas desde sua fundação. Começou como uma orquestra possível, que juntava aqueles instrumentos que tinha, né, para chegar onde que temos hoje, que é uma orquestra de estrutura profissional. O pessoal usa chamar semi-profissional ou de simulação de profissional. Não tem nada de simulação, a gente está fazendo música ali, sabe, com a mesma dificuldade que um profissional estaria fazendo. As dificuldades são as mesmas, os meios, né? E a preparação da pessoa é que é diferente, mas a exigência musical, toda a questão de como se faz o ensaio, como que acontece a realização toda, tem um paralelo assim que não há diferença. Então você tem uma estrutura agora numa orquestra que tem todos os naipes, uma orquestra que a gente ainda não tem todos os cursos ali, está faltando, por exemplo, trompa, mas a gente tem, na maioria dos instrumentos já representados no departamento de música. Nós temos todo o trabalho que o departamento faz também junto com a coordenação para o fomento desses instrumentos, né? É complicado para a área de música, como toda a área de artes é sempre complicada, porque há
uma diferença na formação das crianças no Brasil. Então, a gente precisa que as escolas coloquem mais música como base de formação, né? Para isso, agora, a gente também tem a formação dos profissionais que saem aqui da universidade em licenciatura, e especificamente de alguns instrumentos. Então, a gente precisa que isso também chegue para a sociedade de maneira diferente. Só que, para chegar diferente para a sociedade, a gente precisa mudar aqui dentro. Então, nós somos um laboratório. A orquestra funciona como uma parte obrigatória de alguns dos cursos de música. Então, para isso, a gente tem o espaço, a gente tem toda a infraestrutura, tem toda a preparação para que o aluno sente e precisa apenas tocar, precisa trazer sua atenção e seu instrumento ali para tocar. E é complicado fazer música, ainda mais no Brasil, porque a coisa mais difícil é que os instrumentos custam caro. Muitos são importados também, né? Muitos são importados. Nós temos grandes construtores de instrumentos no Brasil, mas mesmo isso, quanto melhor a qualidade, obviamente o preço também acompanha. Então, há algumas coisas um pouco injustas nesse sentido em relação a fazer música como instrumentista, né? Um instrumentista precisa, por exemplo, instrumentista de cordas, precisa trocar suas cordas, precisa trocar as cerdas do arco, por exemplo. Isso custa uma quantidade de dinheiro assim, ao longo do tempo. Você não passa com a mesma corda por anos, né? Uhum. Mas, veja, tudo isso para que a gente possa ter, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma orquestra sinfônica estável, né? Foi isso que a gente pensou quando eu assumi agora esse ano. Falou, bom, vamos deixar a orquestra o mais estável possível para que a gente tenha um grupo que sinta-se como grupo ao longo do ano, que faça música junto e trabalhe com essa ligação interpessoal como parte desse desenvolvimento. E é complicado para qualquer um. Tá? Um ano, né? Uma agenda de um ano é muita coisa. Um ano é muita coisa. Nossa, é bastante. Veja, a exigência que a Pré nos colocou foram 8 concertos. 3 deles nos campi. Então, Frederico Palmeira e Cachoeira. Não, que é bastante razoável. A gente conseguiu uma programação até maior do que isso. A gente vai fazer pelo menos 8 concertos aqui na cidade. Bom, acredito que todos eles gratuitos. Gratuitos, todos. Perguntaram, mas não vai ter nenhum pago? Não, esse ano não. Uhum. Então, assim, não tem... Olha o acesso disso, né? Pois é, não tem... A única questão diferente, a gente fala, né? Nós fazemos extensão do portão da universidade para fora, dos portões para fora. Mas, obviamente, lá fora não tem um teatro desse tamanho, que é o Centro de Convenções. Uhum. Então, precisa que também a gente traga parte da população que nunca entrou no teatro, que venham também. Né? Que se sintam pertencentes, né? Exatamente, que tem que falar, olha, faz parte da minha vida também esse espaço, é um espaço público. Uhum. Né? Então, tem o conceito, a gente está fomentando também em diversas comunidades essa possibilidade do pessoal participar, vir, né? E conhecer também um pouco de música diferente, porque a gente está muito acostumado a aceitar o que toca sem a gente pedir, né? O que passa, o que está tocando por aí. E, na verdade, a música que a gente faz é um pouco mais... A gente procura que seja um pouco mais elaborado que isso. Então, na programação desse ano todo, vai ter algumas coisas que eu acho que parte do músico já conhece, do público já conhece. As pessoas vão conhecer coisas muito bonitas, né? E assim que esse é outro desafio, né? Nesses dias a gente teve o lançamento do selo dos 60 anos da orquestra, e a Ana Lúcia, que é a artista que fez a obra para a gente, que fez um trabalho assim impressionante assim, como desenvolvimento de um pensamento. Ela explicou como é que ela chegou no final daquele desenho. Aqueles que forem ver o selo, né? É o selo que vai ilustrar a nossa capa quando o nosso episódio for ao ar. Vai estar ilustrando ali. Isso. Então, se você der uma olhada, o 60 ali está desenhado como se fosse um gesto de regência. Ele é fluido. Uhum. Né? E dentro dele está o logo da orquestra, está ali então a música está representada de uma maneira interessante ali então a junção dessas duas
duas artes completamente diferentes, ou separadas, que é artes plásticas e música, né? A junção dessas duas coisas, numa coisa que é um selo, que você falou, olha, você consegue ouvir o selo, você consegue ouvir a fluidez dele, é interessante esse tipo de junção. E a gente vai ter para coisas assim, vamos ter, na área, a gente vai ter coisas que vai juntar cena com vídeo. Nós vamos ter duas vertentes musicais diferentes. Depois, quando for falar especificamente de cada um, eu explico melhor. Então, vertentes musicais diferentes para se juntar para comemorar o aniversário da orquestra. Nós temos um aporte grande dos professores do departamento de música também mostrando a sua arte para o público. Está bastante significativo esse ano. Né, nós temos convidados também, tanto que a gente foi ver que a gente, no fim, a gente acabou fazendo uma série de convidados dos concertos, né, eu falo depois o nome de cada um. Mas, olha, nós estamos bastante contentes com a repercussão mesmo. Né? E a variedade de escolha. Né? Nem sempre você gosta de tudo, mas eu acho que o pessoal que vier assistir nossos concertos vai ter a chance de experimentar. E eu falo isso... Veja, até mesmo para os alunos de música a gente precisa ensinar. Eu tenho uma aula, eu chego para eles e pergunto, você vai para a Itália para comer sushi? Deus não fica assim, onde é que ele quer chegar, porque o que tem a ver com a aula de hoje? E falou, olha, você vai para a Itália para comer pizza. Se você quiser sushi, você vai para o Japão. Então, você vai ouvir uma música romântica. Por que você... vai escutar uma música romântica esperando escutar o que você gosta de ouvir em rock. São duas coisas completamente diferentes. Você precisa abrir a sua paleta de apreciação. Né? Então, com o que tu quer sintonizar? Né? Exato. Com o que tu quer se conectar? Não adianta ouvir música barroca e esperar que soe como romântica. Não é a mesma coisa. Tá? Então... O que a gente quer? Você não vai ouvir canto gregoriano do mesmo jeito que você vai ouvir uma orquestra sinfônica tocar alguma coisa do século XIX, porque são experiências diferentes. A questão aqui não é se você gosta mais disso ou mais daquilo. A questão aqui é você está aberto para sentir alguma coisa, para ver uma parte da tua alma se movida diferente. E isso já é metade do caminho andado, estar disposto, né? Se abrir a experiência. Eu me recordo, em algumas ocasiões, eu acho que foi ali em 2012, que fui assistir algumas sessões da orquestra sob tua regência. E uma delas eu acho que era Beatles. Tá. Não, Beatles não. Acho que não era eu. Mas era alguma coisa, tinha alguma coisa mais de música popular, talvez música popular brasileira, agora eu não me recordo. Pode mas ser. Eu me lembro desse movimento de como a experiência muda, a música que eu escuto de uma forma mecânica, né? Há tanto tempo, ali sendo performada na frente, com aquela... quase que uma dança das pessoas que estão fazendo, ou que estão ali fazendo os diferentes usos, né, dos seus instrumentos. E a gente tem a oportunidade de observar como é que aquilo ali se encaixa. Como é que o movimento se encaixa, o movimento de cada um se encaixa nisso. E as entradas, cada um no seu momento, quer dizer, está acontecendo um movimento em um lado do palco e daqui a pouco ali cessa e quase como uma onda mesmo, né, começa um outro lado. Aquilo ali também reverbera no nosso corpo como um escutar, mas escutar com os olhos também, sabe? Eu não sei se eu me faço entender na coisa dessa apreensão da experiência, sabe? Tu está ali vendo, é quase o mecanismo da música, né? Tu consegue enxergar o movimento que compõe é diferente de uma gravação, é diferente de um vídeo. Aí você está escolhendo o que você quer enxergar. Você tem uma atitude ativa em relação a essa música. É quase uma cocriação, né? Tu vai tocar para alguém que vai escutar, né? Você já viu aquela falando, deixa eu botar meu óculos para escutar melhor? É mais ou menos assim, porque os olhos também focam. Né? Você foca a tua audição dependendo do que você está olhando. Isso faz parte da experiência. Né? Então, é isso que a gente quer proporcionar, que o pessoal venha e esteja aberto para apreciar o que a gente tem programado, entender o momento que a gente está em relação à questão da orquestra. A orquestra tem tido um desenvolvimento assim
muito bom em relação como grupo mesmo. A gente está aqui justamente para ver se a gente consegue manter esse crescimento, né? E quando for o momento a gente passar à frente porque a orquestra permanece. É isso que eu falei para os alunos desse grupo aqui. O que vocês estão sentados aqui é como guardiões dessa tradição, desse trabalho todo, né? O que você está fazendo agora vai ressoar mais tarde no próximo que estiver sentado aí no teu lugar. Até porque, imagina, são 60 anos, né? Então, quantas gerações já estiveram ali presentes, né? Quando o professor Frederico Richter criou ela, né, em 1966, ele tinha que lidar com uma realidade, que era a realidade da instauração, né? Como tirar a ideia de músicos, tirar a ideia da cabeça, né? Como é que eu faço música com esse grupo tão variado? Aqui, né? Uhum. E daí eu vou fazer uma pergunta bem bom, de quem desconhece mesmo, bem ingênua talvez. Aí ela não era orquestra sinfônica, ela era uma orquestra... Ele começou a chamar como orquestra possível, porque a orquestra possível era o que tinha. É o que tinha mesmo. E ele foi inteligente nessa colocação, porque ele ainda não tinha todos os meios, talvez ele não tivesse metade dos músicos necessários tocando os instrumentos necessários, né? Uhum. Até porque já tivemos um episódio aqui com o Enio Guerra. Sim, professor Enio. Isso, que foi, mas na ocasião ele foi homenageado da Feira do Livro, né? Acho que 2024. Foi. E daí ele contou um pouco também da versão dele, né? Dessas histórias todas. E lá, se alguém que está nos escutando agora quiser retomar esse episódio, né? Meados ali deve ter sido meio de 2000, talvez assim, julho de 24. Que está na nossa linha do tempo. E daí ele traz alguns conceitos também, traz alguma parte mais histórica e algumas explicações, né? Que o sinfônico vem de um determinado conjunto, né? Isso. Para ser o que é sinfônica, geralmente tem que ter um certo volume e uma variedade de instrumentos já mais ou menos escolhida, quer dizer, são variados dentro desse grupo aqui, né? A gente tem também, ela é sinfônica porque a gente mantém, tem a nossa instituição que a mantém, né? Se é um grupo fora, geralmente a gente chama de filarmônica, essa é a diferença. Quando tem só um grupo de pessoas ou um conjunto de pessoas que mantém toda a parte financeira. Filarmônico que é o mesmo radical de filantrópico? Isso, que é amigo, ou que ama, ou que gosta dele, né? E, na verdade, precisa ter esse conjunto. E aí o conjunto desse repertório também está tendo uma diferenciação agora com música contemporânea, está tendo essa junção com música popular também, que está sendo bastante profícua, quer dizer, o repertório sinfônico se expande também com isso, né? E a ideia é a gente manter esse desenvolvimento para as novidades que vão acontecer daqui para frente, né? Porque a gente não está... Quando a gente toca música contemporânea hoje, a gente está fazendo jornalismo. Quando a gente fala sobre a música que está sendo feita hoje, isso é jornalismo, quer dizer, é a história sendo feita agora, né? Então, você apresentar alguns compositores contemporâneos, para mim, é parte da nossa função. Você vê, olha, existe isso musicalmente acontecendo. Então, é uma questão patrimonial, né? Porque a gente está também na responsabilidade de dar o melhor registro possível para as outras gerações que vierem depois, que não vão estar vendo agora, né? Exatamente. Então, a gente tem bastante do repertório, aquilo que a gente chama de um repertório já estabelecido como numa acepção mais ampla de clássico mesmo, naquilo que o tempo manteve, porque realmente tem qualidade, né? Mas a parte da função de você montar tudo isso, eu estava falando da Ana, quando ela explicou o processo do desenho, como ela chegou no desenho final do selo, é mais ou menos esse. Também é interessante falar do processo, como é que você escolhe as peças para fazer parte de um programa, para que o público goste, para que as pessoas gostem, que faça sentido, que tenha diferença, né? E que seja representativo daquilo que se quer registrar, né? Exato. E o que os alunos precisam tocar também.
Uhum. Então, é bom fazer música nova, mas assim, é bom fazer música nova de qualidade para que os alunos tenham isso embaixo dos seus dedos e possam levar para a vida profissional futura, né? Então, esse é um dos principais objetivos da gente, quer dizer, o que é que o aluno precisa, né? Então, basicamente, o aluno precisa de um organismo estável, de um trabalho continuado de qualidade, que a gente possa pensar no crescimento dele e a gente possa mostrar para a sociedade, ó, tá aqui os seus filhos fazendo isso, né? O que me chama a atenção também bastante na ação da orquestra é que, na minha percepção, ela é bastante presente junto da comunidade, apesar de estar se dedicando a tornar isso mais próximo ainda, né? Mas tem peças de teatro, né? Várias que a gente que são parcerias com Sim. o privado e que nós temos a oportunidade de ter essa experiência, né? Da peça está acontecendo e a parte musical está acontecendo junto ali em sincronia, né? Isso, sim, na verdade, é aquilo que eu falava para você. A gente pode fazer só a orquestra sinfônica, mas quando a gente se une com outras áreas, então, as artes plásticas, as artes visuais em geral, artes cênicas, e a gente consegue um produto que é a junção de tudo isso, crescemos todos juntos. E é um sinal sempre de valor agregado. Quando eu vejo na divulgação, né, do que quer que seja, né, com a presença da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. É sempre como algo que vem a dar um toque de excelência. Exato. E a experiência que você dá para o estudante que não sabe que é isso, quer dizer, como é que a orquestra se porta, como é que funciona quando a gente tem música a serviço também de outras artes. Então, essa experiência eu não conheço outras universidades assim tão bem, mas a nossa está um pouco à frente, se não junto no top, para proporcionar aos nossos alunos esse tipo de experiência. Eu não tive isso na Unicamp, desconheço na USP, então você tem que sair para poder ter essa informação e, na verdade, isso faz parte aqui dentro, faz parte da nossa organização de ensino. Não é pouca coisa, sabe? E é bastante, os alunos precisam entender que precisam se dedicar, então existe todo um processo para a gente chegar no produto final, né? A gente tem os alunos, então, eu tenho... Quantos hoje, mais ou menos, quantas pessoas? Nós somos com mais de 50, ou, para exagerar um pouco mais, quase 60, vamos colocar assim. Sim, cada um com um instrumento. Cada um com seu instrumento, e, obviamente, sim, um número maior de alguns instrumentos que são juntos. Então, por exemplo, violino, a gente tem um grupo de violinos, violas, violoncelos, contrabaixo. Alguns instrumentos são um pouco mais unitários, então são 4 trompas, são 2 flautas, 2 boias, 2 fagotes, 2 clarinetes. Assim, então, esse é mais ou menos o básico que a gente tem. Tudo isso subsidiado pela instituição, quer dizer, os instrumentos, se precisam de ajustes... Os ajustes de manutenção a gente está conseguindo um pouco fora, e a gente está vendo como fazer para conseguir, por exemplo, quando são muitos instrumentos, talvez seja mais fácil trazer o profissional que arrume para cá do que levar esse bando de instrumento em ônibus, em caminhão para lá. Então, a gente está tentando dar também esse tipo de possibilidade para os nossos alunos para ter seus instrumentos em dia. Né? Porque, obviamente, um instrumento, se não for bem cuidado, ele sofre, né? E acaba tendo um problema ou outro. Mas com esse aporte de ajuda, a gente consegue que os alunos também conheçam o próprio instrumento e assim, diretamente do profissional que ajuda a arrumar, mas que também mantenha o instrumento em dia, né? Isso é fundamental. Isso a gente consegue, mas aí talvez seja mais fácil trazer a pessoa aqui do que levar a orquestra inteira para onde a pessoa está. Mas, assim, o gratificante é ver que os alunos têm essa possibilidade e têm tudo isso proporcionado pela instituição. Não é comum, não é fácil de encontrar por aí. Então, a gente precisa também agradecer inicialmente a instituição por todo o aporte. A gente sempre teve o maior apoio de todas as partes para a gente, às vezes, trazer a orquestra daqui para lá, só esse pequeno deslocamento, você mexe com diversas áreas ali, e o pessoal está sempre disposto, sempre parceiro para nos ajudar quando for preciso. Só da gente poder ter um teatro
Qual outra universidade que tem um teatro e o seu grupo de estudantes pode ensaiar pelo menos uma vez por mês num local desses? Um teatro que tem sido utilizado desde a sua fundação, da sua inauguração, Sim. por várias outras instituições também. Vamos né? ter o concerto também de 9 anos do Centro de Convenções esse ano, faz parte do nossa programação. Vamos comemorar o Centro de Convenções 9 anos esse ano. E vamos, então, indo para a gente está indo agora para os 10 minutos finais. Qual que vai ser essa programação? Vamos dar um panorama geral? Isso. Então, dos 8 concertos que a gente vai ter, fora esses 8, nós vamos tocar também na abertura do Festival de Inverno, que é outra coisa que institucionalmente é importante para a gente, né? E tem os 3 concertos nos campi que a gente vai procurar fazer em outubro. Nós vamos ainda conversar com cada um dos responsáveis lá para a gente poder ver as melhores datas. Os 3 seriam em outubro. A gente estaria programando para outubro, a não ser que tenha algum outro problema, mas a gente tem outubro como parte dessa possibilidade, né? Os outros 8 concertos aqui na casa, no Centro de Convenções, então já nos dando uma satisfação. Primeiro é o concerto de aniversário dos 60 anos, que vai ser exatamente no dia 7 de abril, vai ser o concerto do dia do aniversário. E a gente espera que o público esteja aí para nos ajudar a cantar o parabéns. Né? Imagina um parabéns. Um parabéns ao final. E a gente vai ter não só esse primeiro concerto como o concerto de aniversário da orquestra, mas também a abertura da temporada 2026. E nada melhor que a abertura da temporada e acolhimento. Então, a gente fazer um acolhimento aos alunos no novo semestre. Então, a gente vai ter um aluno como solista da orquestra também. Ele vai tocar um concerto de contrabaixo, o Dene Madruga. Ele vai ser solista aí desse concerto e a gente vai, então, depois disso, colocar algumas peças também. O que eu tive a escolher para esse primeiro concerto? Primeiro, aniversário da orquestra, então, pegar as peças também que foram feitas mais no início dela. Então, a gente vai ter... Eu não queria falar o nome das peças. Não, mas agora até pensando pelo lado formativo mesmo, os estudantes, eles participam dessa curadoria. A gente tem uma comissão artística que está sendo bastante representativa, graças a Deus, que nos ajuda nesse sentido. Vamos manter. O que é essa comissão artística? É um grupo de professores e um acadêmico que saem do departamento de música para nos ajudar nesse tipo de interação. Então, olha, está isso aqui que está sendo proposto, o que vocês acham? Então, por exemplo, a gente já alterou coisas por causa da consideração de alguns desses membros. Então, estou falando da professora Merielle, professora Yara, professor Jess, professor Gilmar e o acadêmico, o Felipe. Né? E todos eles, a gente se junta pelo menos uma vez por mês para conversar sobre os caminhos aí da orquestra, o que a gente pode fazer, o que está acontecendo, né? E assim a gente mantém pelo menos uma visão do departamento na qualidade daquilo que está sendo desenvolvido, sabe? Então existe uma participação pelo menos de um representante dos alunos para isso, né? Porque a gente também vê com os alunos ali, no dia a dia, a gente tem todos os ensaios, toda terça e quinta, das 7, o nosso ensaio começa às 7h15. E aí a gente tem essa interação com os alunos comentam, gostei disso, gostei daquilo, não gostei disso. Então, isso também faz parte do nosso, da busca por um repertório adequado para eles também, o gosto deles, né? Então, a gente tem, nesse primeiro concerto, que é peças que foram feitas já logo no início da Orquestra Sinfônica. Vamos ter um Frederico Richter muito pouco feito, que é um pouco exigente. Aí eu já puxei um pouquinho o envelope, como o pessoal disse, já forcei um pouquinho a barra, que é colocar uma peça que não é tão tonal, assim, que é mais representativa, vai ser o Canto do Sabiá, do Frederico Richter, que é muito pouco feito. Mas é uma peça que os alunos já sentiram a diferença na escolha e está sendo interessante a peça e a resposta dos alunos na orquestra. Sabe? E aí algumas peças que eu acho que o público conhece, talvez não saiba de onde que vem, mas que eu acho que vai ser interessante. Esse vai ser o primeiro concerto.
Daí o segundo concerto vai ser dia 28 de abril, aí já é um dos primeiros concertos que a gente está tendo na verdade, com a ajuda de uma produtora cultural da cidade, a Maristela. Uhum. A Maristela está sendo um motor de ajuda e desenvolvimento para a gente. Não queria agradecer, de profissionalismo também, no sentido de proporcionar à orquestra também essas oportunidades de fazer música de maneira diferenciada, com captação externa, com o envolvimento da sociedade também. Então, por exemplo, o próximo concerto então, seriam os grandes clássicos do cinema. E eu acho que o público vai gostar bastante. Eu sugeriria que o pessoal pensasse em trazer seus filhos e vir também. Pensasse em cosplay, por exemplo. Eu não queria. Então, vou te dar vou dar um spoiler aqui, azar de quem não está escutando, que é: se você vier fazendo cosplay, até queria saber como é que eu falo em português isso, fazendo cosplay. Fazer cosplay? É fazer cosplay. É fazer cosplay. Então, os cosplayizar, será que a gente usa o verbo cosplayizar? Eu cosplayizo, você cosplayiza. Então, se a pessoa vier fazer um cosplay, eu acho que vai ter alguma coisa depois para levar para casa, que eu não quero dizer o que é, mas um pequeno presente. Mas isso é sensacional. Me disseram, não vou dizer nada. Eu ouvi por aí, mas é para o pessoal se divertir. Então, não é só... Veja, e é música de filme. Eu também não quero dar spoiler, mas eu acho que o pessoal vai gostar de participar um pouco, de ver um pouco. O pior que pode acontecer é a pessoa do cosplay de um filme que a música não vai tocar. Depois que a gente fechar isso aqui, eu acho que eu podia te mandar e te dizer quais são as músicas. Eu acho que seria uma boa falar para o pessoal, vamos explicar com antecedência, que o pessoal pode ir assistindo os filmes até chegar, isso e escolher o que fazer, de repente. Então, tem isso que vai ser essa grande brincadeira com o público. E aí, a orquestra já está fazendo, já é uma orquestra de filme, como você viu lá no Oscar. Então, a orquestra vai dar essa costura, como você viu lá, como foi o teu exemplo lá. Depois disso, vem o terceiro concerto, o Concerto de Maio. Aí, sim, a Orquestra Sinfônica recebe os músicos da casa. Daí nós vamos ter alguns professores. Tem um professor que vai mostrar a sua composição, o professor Sandro Catia vai mostrar a sua composição. Nós vamos ter o professor Renato com o concerto de violão, nós vamos ter o professor Fábio, professor novo no departamento, vai fazer um concerto de viola. E, ao final, eu espero que dê tudo certo, que a gente possa colocar o coro e o coral também fazendo uma peça que tem inicialmente uma roupagem que parece meio tradicional, que uma missa, por exemplo, só que é uma missa com influência de jazz, que é outra coisa. Quando eu assumi a orquestra, os ex-alunos vieram: você vai fazer o Dobrogos, né? Você vai lá fazer a missa, né? Você vai fazer... Então, eu meio que respondendo os alunos que os nossos egressos que já cantaram essa peça comigo, já vieram me impor que eu faça a peça de novo. Eu falei, claro que eu vou, eu tinha pensado nisso. Então, isso para músicos da casa, no terceiro concerto, dia 28 de maio. No quarto concerto, que é o de 25 de junho, é a segunda parceria com a Maristela Tomazetti, que é os grandes clássicos do rock. E aí, como é que você faz para colocar no palco dois grupos completamente diferentes, que é uma banda de rock e uma orquestra sinfônica juntos fazendo a mesma música? Como é que você faz isso? Como é que você junta? Você junta através de um arranjo que possa ver o melhor de cada lado, saem sabe? Resultados épicos. Exatamente. Um dos álbuns que mais me marca, assim, que é o do Scorpions com a Filarmônica de Berlim. Aí, ó. Aquilo lá é de chorar. Eu acho que, pelo que tu está falando, a gente vai ter não só uma oportunidade de produzir algo assim, mas praticamente todo encontro vai ser assim, disruptivo, e vai ter esses momentos assim, de deslumbre, né? E, na verdade, veja só, se você dá uma olhada nessa programação toda, o único denominador comum é que a orquestra agora está dando uma experiência diferenciada a cada concerto para os seus participantes e para o público. Como é assim, a pessoa os alunos que estão matriculados ou estão trabalhando também na orquestra nesse ano,
trabalhar nesse ano, eles vão sair com uma experiência de palco que não é comum durante uma graduação, por exemplo. Então, é uma oportunidade, assim, imperdível. Né? Eu acho que tanto para os nossos alunos, mas também para o público que vai... Então, já tem... Quem não gosta disso, tem aquilo. Então, também tem aquilo. Temos música popular e a gente está procurando fazer a coisa de melhor qualidade possível, porque a gente... a junção de grupos diferentes, pessoas diferentes, né? A banda vai ser a Roxane, que vai estar junto da orquestra. E, nossa, para ter uma ideia, a gente já está com... A gente está em organização já desde o ano passado, para ter uma ideia, do começo desse ano, e a gente vai conversando e vai alinhando para tudo isso dar certo, né? Isso seria em junho? Isso seria dia 25 de junho, os grandes clássicos do rock. Daí o quinto concerto, dia 3 de setembro, aí vem uma das joias da formação brasileira, uma amiga minha, a regente, a maestra Alba Bonfim. Ela vem lá de Teresina, no Piauí. Ela é professora lá na Federal. E ela vem aqui e vai fazer um concerto, vai ser o Concerto das Mulheres. Vai ter a primeira peça que ela vai fazer é uma compositora mulher. A professora Merielle do violoncelo vai tocar junto com a maestra. Então assim, fechou um concerto assim, que a gente está até feliz de poder assistir a representação das mulheres competentes fazendo música, sabe? Então, é uma coisa que deixou a gente contente de organizar. Então, venha a Alba, vai fazer esse concerto para a gente dia 3 de setembro. Isso já, então, segundo semestre, né? Sim. Que seria aí já nosso próximo... o próximo concerto dessa nossa série que a gente faz pela universidade. Daí, depois desse seria, a gente vai receber um sopranista, Marco Baldini, uma voz diferenciada, é um homem que canta soprano, de 1º de outubro. Dia 26 de novembro veio o Ney Rosauro. Quem não conhece o ex-professor nosso aqui, Ney Rosauro, seria bom conhecer, que era uma das expressões da percussão no mundo. Então, ele vai fazer um concerto com peças dele, ele com o compositor. E no 8º concerto, eu não vou falar nada, que é um concerto de 66 anos da UFSM e 51 da Pré, que é o 10 de dezembro, que aí a gente vai enlouquecer e vai fazer alguma coisa que o público vai se divertir ainda mais, vai ser maior ainda, pelo menos que a gente está organizando. Professor Cláudio, te agradeço imensamente aqui esse tempinho conosco. E depois nos atualize conforme... a lista vai estar no site, provavelmente, também, né? Quando for acontecendo. E conte conosco. Muito obrigada e parabéns. E eu agradeço. Obrigado, Jéssica. Um abraço para todo mundo. Gente, muito obrigada por mais um episódio. Eu sou Jéssica Dalcin. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. @editora-UFSM, @livraria-egrife-UFSM, @ineditados-podcast. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.